Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Imagino que esteja tudo certo com todos vocês, mais calmos, mais tranquilos depois dessa grande vitória do Internacional aqui no Gran Parque Central em Montevidéu, no Uruguai. Uma grande atuação do Internacional de Roger Machado que coloca o Colorado mais próximo de uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Nesse vídeo a gente fala da situação do grupo do Inter, o que foi revelado e pedido pelo técnico Roger Machado a Ricardo Matias, talvez ao lado de Bryan Aguirre, o nome da noite, o herói da noite aqui no Gran Parque Central em Montevidéu, no Uruguai. Roger falou sobre as críticas que sofreu nos últimos dias e também a sua opinião sobre elas, os bastidores do vestiário do Internacional. Depois dessa grande vitória, eu te conto nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. Tu encontra as melhores odds, te registra pelo meu link que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá certo? Bom, rapaziada, vocês estão vendo, tô aqui de frente pro gramado do Parque Central, naquela goleira lá, Ricardo Matias fez o gol que iniciou a vitória, e na que tá ao meu lado direito aqui, quem fez o gol foi Bryan Aguirre, dessa grande vitória, para matar, para selar os 2-0, o Internacional agora mais próximo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A situação do grupo é a seguinte: o líder é o Atlético Nacional com 1 ponto, o Inter é segundo colocado com 8, o Bahia é terceiro com 7, ou seja, o Bahia vai para o Beira-Rio para tentar vencer o Inter. O Bahia só chega nas oitavas de final da Libertadores se vencer o Internacional no Beira-Rio. O Inter joga pelo empate no dia 28 e o Nacional eliminado. O Inter com essa vitória elimina o Nacional de Montevidéu no estádio dos caras aqui no Uruguai, no Gran Parque Central. Então isso mostra como a vitória do Inter foi tão grande, tão grandiosa, tão importante, tão imponente aqui no Uruguai, tá certo? Bom, o Inter pode ser líder se vencer o Bahia na próxima rodada e o Atlético Nacional pelo menos empatar. Então o Inter joga para ganhar do Bahia. Se o Atlético Nacional empatar, o Inter é líder do seu grupo, não pode perder. Se perder, vai estar eliminado. Vamos lá, o Inter deu uma bela de uma encaminhada na sua vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Depois da partida, o técnico Roger Machado sobre o jogo destacou que a equipe competiu bastante em um nível de excelência, segundo ele, Roger Machado, que a vitória até poderia ter saído antes pela grande quantidade de chances que o Internacional criou, mas que mesmo que não tivesse saído antes a vitória, que foi sair lá nos acréscimos com o gol do Bryan Aguirre para garantir a vitória de 2-0 e dar mais tranquilidade, ele disse que mesmo assim o Inter fez uma grande partida aqui em Montevidéu. Ele disse que as trocas que ele fez na segunda etapa foi justamente para manter a equipe forte fisicamente. A gente viu que a maioria dos jogadores que saíram estavam mais esgotados. Ele tirou o Vitor Gabriel porque ele já tinha cartão, o Thiago Maia sentiu fisicamente, ele acabou botando o Ronaldo, botou o Juninho na vaga do Vitor Gabriel, e ele também destacou que é muito bom voltar a vencer e que a equipe estava precisando bastante dessa vitória na Libertadores para dar uma tranquilidade. Sobre a opção de mais uma vez começar com 3 volantes, o Roger disse que se olhar o número da camiseta vai dizer, bom, tá com 3 volantes em campo, mas que se olhar o jogo é outra coisa. Tem que olhar a característica do Bruno Henrique, do Fernando e do Thiago Maia. Pelo visto, o Roger deixando bem claro que ele gostou da ideia de jogar com os 3 juntos no meio de campo. E ele disse, para mim, eles não são volantes, eles são meio-campistas e a gente tem que buscar esse equilíbrio com eles em campo. O Roger falou também sobre o momento que a equipe estava vivendo e a importância dessa vitória, desse mais ou menos encaminhamento de classificação para isso. Ele destacou que ele não quis deixar o grupo se afetar pelo externo e que de uma hora para outra o treinador passou a ser burro, os jogadores passaram a ser ruins e que o trabalho começou a ser questionado e precificado lá embaixo. Ele disse que o trabalho foi muito em cima de mostrar e passar confiança para os jogadores no último dia. E o Roger dá uma resposta muito legal. O Roger é um cara muito inteligente, né, pessoal? O Roger é um cara diferenciado no trato, na hora de falar, de explicar. Tu pode até não concordar, eu não concordo muitas vezes com algumas respostas que o Roger dá, porque é questão de eu não concordar, não é por outro motivo não. Só que o Roger deixa claro que assim é a vida, que assim é a vida, que às vezes não vai gostar, às vezes não vai dar certo, vai acontecer os momentos de instabilidade, de fato isso é uma verdade que o Roger Machado trouxe e é muito legal ver ele falando de futebol, por mais, repito, vão ter vezes que eu vou discordar, que você que está aí do outro lado vai discordar, mas, cara, ver o Roger falando de futebol é muito bom, tá? É um cara muito inteligente.
E ele cita que o trabalho foi em cima de passar essa confiança para o grupo nos últimos dias, que a vida do futebol é assim, tem momentos de instabilidade, e ele disse que tem que ter autoestima ligada sempre. E ele ressaltou sobre como é complicada a forma com que as instabilidades são tratadas. Me pareceu mais ou menos um recado, principalmente para a imprensa. O Roger também falou sobre a presença dos garotos em campo. Hoje o Ricardo Matias fez gol, o Gustavo Prado foi super importante depois que entrou o Lucas sendo importante brigando lá na frente, o Vitor Gabriel no sistema defensivo, e ele disse que ele não quis colocar a responsabilidade nos garotos, tá? Que a responsabilidade não é deles, nem de nenhum outro jogador, que a responsabilidade é dele como treinador, que ele deu toda a tranquilidade para esses meninos entrarem em campo e ajudarem. Ele disse que a responsabilidade é dele como treinador, do Alan Patrick, do Fernando, do Bruno Henrique, do Vitão, do Thiago Maia, jogadores mais experientes desse grupo. Ele disse que a opção pelo Ricardo Matias e o abraço que ele deu depois do gol dele, que iniciou a vitória do Inter aqui no Gran Parque Central, é o reconhecimento que ele tem comentado com o Ricardo Matias também no dia a dia. Ele disse que é um garoto muito talentoso, que ele sentia que precisava de uma regularidade maior diária, ou seja, nos treinamentos, que de uns 20 dias para cá, depois da lesão, ele já estava se mostrando mais competitivo nos treinos também, segundo o técnico Roger Machado, e que a única orientação que ele deu para o Matias foi que ele precisava que ele tivesse o nível de competição alto. E a gente viu o Ricardo Matias competindo e muito aqui nessa partida, tá? Ele disse que ele vai sinalizando bastante nas atividades para o Ricardo Matias o que ele quer que ele melhore também, e que isso foi bem importante. Ele falou do Brian Aguirre, que foi outro cara da noite ao lado do Ricardo Matias, né? Um gol e uma assistência para o Brian Aguirre. Ele disse que o Brian vem crescendo a cada jogo, que ele tem que colocar 2 meio-campistas para dar uma sustentação para ele e ele poder jogar mais ofensivamente, que é algo que ele também tem qualidade. Vale lembrar, né? Quando o Aguirre é contratado, muitos falavam, os 2 laterais que jogaram juntos no Lanús, que ganharam destaque, o Bernabé é mais ofensivo e o Aguirre é mais defensivo. O Aguirre deu uma assistência, fez um gol hoje, né, rapaziada? Que é lateral mais ofensivo do que isso. O Aguirre tá jogando muita bola. No momento de instabilidade do Inter, eu falei, é um dos poucos que tá se salvando nessa instabilidade do Inter porque ele tá jogando bem. E hoje fez um partidaço, desarmou, fez gol, deu assistência, brigou em campo. Cara, o Aguirre hoje foi espetacular na lateral do Inter, tá? Depois do jogo, eu vou destacar o que falaram o Brian Aguirre e o Ricardo Matias. O Brian, ele destacou que foi o melhor jogo dele na carreira, tá? Que ele não lembrava de um jogo que ele tenha feito, que ele não lembra de um jogo que ele tenha feito 2 gols e uma assistência, que talvez tenha sido a primeira vez na carreira e que foi sim o seu melhor jogo até então. E ele disse também que ele está no seu melhor tecnicamente desde que ele chegou no Internacional na temporada passada. E ele disse que ele está muito feliz de ajudar a equipe nesse momento e nesse jogo que era tão importante para a classificação. E aí a gente vai para o Ricardo Matias, que deu a grande entrevista da noite. O Ricardo também é um baita entrevistado, por mais que ele seja tímido e não fale muito. Ele destacou que o grupo passou muita confiança para ele fazer o jogo dele, sem nenhum tipo de pressão, e que isso ajudou bastante para que ele jogasse mais solto aqui no Uruguai hoje à noite, tá? Ele disse que ficou muito feliz pela oportunidade de começar como titular, que o Roger confiou bastante nele e que ajudar na classificação foi muito bom. Eu perguntei para ele se ele sentiu uma pressão, porque muito se falava do nome dele, e aí teve a questão de algumas informações, ainda no ano passado, da possível venda para o PSV da Holanda, quando ele ainda não tinha subido oficialmente para os profissionais. Depois se falou nesse ano, depois de um baita sul-americano sub-20 que ele fez, que o Brasil terminou campeão no mês de janeiro. Ricardo Matias tem que ir pro profissional, tem que ir pro profissional. Eu perguntei se ele sentiu essa pressão de se criar muita expectativa no futebol dele. E ele disse que ele não sentiu tanto essa pressão, que o Roger pede muito para ele se dedicar nos treinos, e ele tinha de fato que evoluir nisso. Ele disse que ele esperou o momento dele e treinou bastante, depois teve até a lesão, mas ele destacou que ele não sentiu pressão, que o Roger deixou ele muito tranquilo para entrar em campo e fazer o seu melhor. Sobre as conversas com o Roger, ele disse que o Roger pede muito para ele ser competitivo no treino e para repetir isso dentro de campo nos jogos, e que depois ele foi dar um abraço nele e agradeceu pela oportunidade, que o Roger nada mais pediu para ele do que faz o que tu está fazendo já nos treinos, que é ser competitivo, faz isso no jogo que vai dar certo, e acabou dando certo. Ele fez gol, foi muito bem, um dos destaques da partida, o garoto Ricardo Matias. Bom, gente, fechamos essa cobertura aqui no Uruguai, em Montevidéu. Baita vitória do Internacional, agora o Inter dependendo só de si para chegar às oitavas de final da Copa Libertadores da América, podendo ser líder do seu grupo ainda. Vamos agora no dia 28 para a rodada final contra o Bahia, ainda tem 2 semanas, tem alguns jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil pela frente, a gente vai seguir aí junto com o Internacional, e eu agradeço a cada um de vocês, porque são vocês aí do outro lado que fazem a gente estar aqui. A gente está aqui, gente.
Gran Parque Central, trazendo tudo desse jogaço da Libertadores, e eu agradeço de coração cada um de vocês e sempre peço, e eu acho que isso é o maior reconhecimento que vocês podem me dar, se inscrevendo, ativa o sininho das notificações, te inscreve, é de graça, e deixa o like nesse vídeo e deixa o teu comentário aí também. Tô voltando para Porto Alegre, já tô chegando pela manhã, 9 horas da manhã eu tô em Porto Alegre, e vamos por mais, tá, gente? Um beijão, um abraço e até a próxima.